Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu sobre a Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falarmos de um assunto muito importante na nossa caminhada, na nossa formação, quanto catequizandos, né? Crismandos e também pouco para nós também na nossa vida enquanto comunidade. Meu nome é Thalisson e estou aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema tão importante que envolve todos esses dons, todos os sacramentos que nós vamos começar falando hoje, tá? Então, eu espero que você possa utilizar dessa nossa explicação para também o seu aprofundamento, o seu conhecimento, um pouco mais sobre a nossa fé. A primeira pergunta que nós precisamos fazer hoje é: o que é sacramento? Esses sacramentos que nos acompanham durante toda a nossa caminhada na vida da Igreja Católica, o que significa esse termo sacramento? Então, o termo sacramento significa ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo para dar, confirmar ou aumentar a sua graça. Então, olha que importante e que bela essa definição, aonde os sacramentos são ligados diretamente à vontade de Cristo para dar, confirmar e aumentar a sua graça em meio à Igreja Católica. E esses sacramentos, então, também podem ser entendidos como sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus em nosso meio. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre quais são todos esses sacramentos e qual é a importância real deles na vida da igreja. Então, os sacramentos, eles destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e à adoração a Deus. Então, todos esses sacramentos que nós vamos falar aqui, ele envolve tanto a santificação individual de cada um dos seres humanos que fazem parte desse corpo, e santificando cada um, automaticamente o corpo de Cristo, a igreja de Cristo é santificada, e também a adoração a Deus acontece através dos sacramentos. Como nós podemos ver aqui na imagem, esses sacramentos são conferidos a cada um de nós pelas mãos do sacerdote. E muitas vezes nós não entendemos essa importância. O sacerdote é quem faz essa ligação. O sacerdote é quem faz o elo daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que os apóstolos, por pedido de Jesus, fizeram, e os sacerdotes, hoje consagrados, continuam realizando em nosso meio. Então, os ministros ordenados, os padres, os diáconos, eles representam o elo sacramental que liga a ação litúrgica àquilo que disse Cristo e também os apóstolos. Bom, e aí nós temos que nos perguntar, ok, entendi o que é sacramento, a definição de sacramento, mas quais são os sacramentos? E aí mostro para vocês aqui um pouco dessa linha do tempo na nossa vida da igreja, com o passar dos anos, aonde esses sacramentos acontecem. Veja, pessoal, os sacramentos da Igreja Católica, eles se encontram em todas as etapas da vida da pessoa que está na nossa comunidade, da pessoa que é fiel e que se apresenta na vida da comunidade, na vida da igreja. O sacramento ele está marcado em todas as etapas e com importâncias diferentes, com características especiais que nós vamos discutir, vamos falar um pouco aqui. Então, nós podemos ver que, olha só, a vida já começa e já vem Deus oferecendo a cada um de nós a sua graça através do batismo. Nós vamos ver que Deus marca, coloca esse sinal na vida do cristão já através do batismo.
Depois vem a primeira Eucaristia, que é mais um sinal de graça que vai certificando e aproximando esses membros do corpo dessa Igreja Santa. E a Crisma como a confirmação dessa primeira fase, que nós vamos ver que é a fase da iniciação cristã. É a graça de Deus acontecendo no início da nossa vida, tanto da nossa vida cronológica, ainda criança e adolescente, e também no início da nossa vida de caminhada, da nossa vida cristã. Depois, decisões precisarão ser tomadas. Uma postura e uma posição de serviço na igreja você deverá escolher. E aí nós temos os sacramentos que nós vamos chamar de serviço. Sacramentos de serviço são o matrimônio ou o sacramento da ordem. E aí nós vamos entender que, a partir desses sacramentos, uma vida de serviço acontece, a comunidade é beneficiada e a igreja também é santificada. Muito interessante, mais uma vez, a graça de Deus manifestando na vida adulta, nas escolhas, nas propostas e nos caminhos a serem escolhidos por nós cristãos. E tem os sacramentos de cura, que nós vamos discutir aqui, e vamos falar também, que encontra-se no sacramento da unção dos enfermos, aonde Deus, com a sua graça, toca aqueles mais necessitados, aqueles que mais sofrem, aqueles adoentados, e do sacramento da penitência, que consiste em nós reconhecermos as nossas faltas, reconhecermos as nossas falhas e os nossos pecados, e entregar esse pecado na mão de Deus, arrependendo-nos. E essa penitência, esse sacramento, pode acontecer durante toda a nossa vida, após, então, a nossa iniciação cristã. Então, nós vamos ver que esse é o histórico da graça de Deus, o histórico dos sacramentos na nossa vida quanto cristãos. Então, a graça de Deus santifica o homem, e santifica o homem em todas essas fases da vida. E essa frase bíblica, nós podemos contemplar aqui nessa figura. Eis que estarei convosco, ou que estou convosco todos os dias. Não é isso que nós estamos vendo aqui? É a graça de Deus através da igreja, através dos sacramentos, passando pela nossa vida do início ao fim e marcando-nos com a graça de nosso Senhor. Então, nós podemos organizar esses sacramentos em sacramento da iniciação cristã. Quais são eles? O batismo, a confirmação do batismo, que é a crisma, e a Eucaristia. Os sacramentos de cura, quais são eles? A penitência ou a confissão, a unção dos enfermos. E os sacramentos de serviço, que são sacramentos da ordem e o matrimônio. E nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando da iniciação cristã, sacramentos de cura e sacramentos de serviço. Então, o sacramento da iniciação cristã, o início de tudo começa com o batismo. E o que o batismo representa, o que o batismo de fato é para cada um de nós cristãos católicos? O batismo, ele simboliza aqui o renascimento das águas, ou através das águas. Então, mortos estamos para a vida velha, mortos estamos para o pecado original, que está entranhado na nossa carne, e vivos, renascidos, estamos para o reino dos céus, para a graça de Deus. Então, batismo significa, mergulhar, imergir, lavar, purificar. E aqui o Espírito Santo é infundido pelo batismo, o Espírito Santo é infundido dentro de cada um de nós, ainda como bebês ou não. Depende da época em que a pessoa for, de fato, batizada. Então, é um banho que purifica, santifica e justifica toda a pessoa, toda a integridade do ser humano. A partir do batismo, nós morremos para o pecado e ressurgimos para Deus. Nos tornamos, de fato, através do batismo, filhos de Deus, e isso nos incorpora. Agora, a partir do batismo, somos parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Então, pessoal, essa parte interessante, muito marcante. O batismo perdoa o pecado original, como todos os outros pecados e penas do pecado que pode existir em nós. Ora, e como acontece se eu decido por mim mesmo continuar pecando? Pois bem, é uma decisão e o livre-arbítrio, Deus sempre irá
respeitar em nós, mas pelo batismo nós temos sempre a chance de reconciliação. E se nos reconciliamos e se nos confessamos, Deus sempre está ali nos relembrando. Todos os seus pecados te foram perdoados. Os seus pecados já não têm mais poder sobre você. Graças à graça do batismo que nos faz parte dessa vida em Deus. A Eucaristia e o sacramento da Eucaristia também faz parte do sacramento da iniciação cristã. E é através desse sacramento da Eucaristia onde eu posso comungar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar na missa e renovar o sacramento do sacrifício no Calvário. A cada celebração, Jesus Cristo morre e dá mais uma vez a sua vida, o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar e para nos salvar. E essa frase de São João, do Evangelho de São João, se faz presente também nessa perspectiva da Eucaristia e durante toda a nossa vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O sacramento da Eucaristia nada mais é do que uma forma de permanecer unido em Cristo. O Cristo comigo, o Cristo em mim, através dessa comunhão perfeita e plena que é a Eucaristia. Então, desenvolve em nossa alma as virtudes, pela Eucaristia, as virtudes que nos faz mais semelhantes a Cristo. E quanto mais a comunhão se torna sincera, a Eucaristia participada e verdadeira, nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo, no seu pensar, no seu falar, no seu agir. O dom da Eucaristia e a comunhão eucarística afeiçoa o Cristo em nós, faz-nos mais parecidos com ele. Então, dessa forma, a Eucaristia pode também debilitar, né, as nossas más tendências. O que significa isso? Enfraquecer o que há de mal em nós. A Eucaristia pode enfraquecer as nossas más tendências, os nossos maus pensamentos e nos ajudar, portanto, na prática das virtudes. E, por fim, dos sacramentos da iniciação cristã, nós destacamos a confirmação ou a crisma, que muitos de vocês estão prestes a receber. O que consiste a confirmação ou crisma? Esse sacramento está diretamente ligado ao batismo, é a confirmação desse batismo que por muitas vezes você não foi consciente em receber, mas ele é ativo e eficiente na sua vida e que agora você poderá confirmá-lo. E quando há essa confirmação, há uma efusão plena do Espírito Santo. O Espírito Santo transborda no coração do indivíduo crismado, a ponto de suscitar neles os dons e os carismas para o serviço na comunidade, especialmente. Então, a confirmação, ou crisma, encaminha a vida cristã à idade adulta para uma maior conversão no coração e para uma participação efetiva na vida da igreja, através dos dons e carismas que Deus te ofereceu. Então, o crisma também imprime na alma do cristão um sinal espiritual indissolúvel. O que significa isso? Se crismado, foi crismado, está, e não se tira essa graça, não se tira esse sacramento de ninguém. É impossível. Se a crisma foi concedida pelo bispo, a confirmação do batismo foi concedida, ela já é para sempre no coração e na vida daquela pessoa. Mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não queira, é impossível retirar a graça do batismo ou desfazer a graça da confirmação do batismo, que é a crisma. Então, nós recebemos esse sacramento uma vez apenas na vida. Passamos aqui para os sacramentos de cura. E que cura é essa? E por que essa cura? Sempre poderá haver distanciamento entre nós e aquele que nos amou, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E se houver esse distanciamento, os sacramentos de cura, ele serve para, mais uma vez, nos aproximar da graça de Jesus, da graça presente na igreja. Então, aqueles que recorrem a esse sacramento, o sacramento de cura, especialmente a penitência ou reconciliação, que se dá através da confissão, recebe o perdão
das ofensas feitas a Deus e à igreja. Quando eu peco, eu ofendo a Deus e eu mancho também a igreja, pois eu também sou parte da igreja. A igreja viva, a igreja somos nós. E quando eu peco, a igreja também peca. A igreja na minha individualidade. E então, quando eu recorro à reconciliação ou penitência, eu também recebo perdão para mim, que sou parte da igreja, e também ao perdão das ofensas feitas a Deus. Então, a reconciliação é um convite que sempre ocorre de Jesus para nós em relação à conversão. É o retorno do filho pródigo, e por isso você sempre pode recorrer a este sacramento, sempre que achar necessário, sempre que quiser, procure o padre, fale daquilo que te dói, fale daquilo que pesa em sua mente, na sua vida, os seus pecados, para que possa ter, então, esse laço com Deus refeito, essa união com Deus refeito. Não que Deus tenha te soltado, mas que você muitas vezes nós muitas vezes optamos por pecar, por nos afastar. Então, o amor de Deus é infinitamente maior que qualquer pecado, por isso não existe nenhum pecado tão grave que não possa ser perdoado. Muitas pessoas perguntam em relação a isso, né? Qual pecado tem limite para essa questão do pecado? De forma alguma, né? Para a graça de Deus não há limite. Precisa que seja feito um exame de consciência sincero, que o arrependimento seja sincero e que também tenha uma iniciativa, uma vontade inicial de não pecar. O outro, aqui, pessoal, é uma imagem que eu coloco que muitas pessoas também falam sobre, não gosto de falar com o padre, não quero confessar com o padre, mas lembre-se que o padre é apenas ali a pessoa de Cristo para te ouvir e te conceder aquilo que é obra de Cristo, pela graça do Espírito Santo, que é o perdão dos pecados. Quem perdoa de fato não é o padre, quem perdoa de fato é Cristo através das mãos do padre. Isso precisa estar muito claro para nós. Dentro dos sacramentos da cura, nós temos a unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento do sinal definitivo da conversão ao Senhor, que se dá muitas vezes em um estado de adoecimento, próximo à morte, ou de um envelhecimento da pessoa muito debilitada. Tá? Então, um sinal total da aceitação da dor e da morte, aonde o padre ou o membro da igreja, o sacerdote, na maioria das vezes, é quem vai conceder essa graça do sacramento da unção dos enfermos. Essa graça reconforta, dá paz e coragem para que a pessoa possa vencer as dificuldades relacionadas à enfermidade. Mais uma vez, né, nós vemos aqui nas imagens que não é o padre apenas, né? O padre é a pessoa que leva essa graça, mas a graça de Cristo é Cristo que visita, assim como visitou quando esteve na terra, visitou e curou tantos doentes, tantos enfermos. Por fim, os sacramentos de serviço, que é uma decisão que a pessoa vai tomar na fase adulta de sua vida, de como quer servir a igreja. Quer servir a igreja através da família ou quer servir a Deus através do serviço especial do sacerdócio. Então, o sacramento de serviço através do matrimônio é o sacramento da família, onde há a exaltação do amor sobre a ação da graça. Quando o sinal do amor de Cristo pela igreja é visto através da família. Então, a família nascida deste sacramento do matrimônio, ela se torna um sinal da igreja reconciliada. Existe aqui, através do vínculo do matrimônio, duas características muito interessantes. O matrimônio leva a um vínculo perpétuo e exclusivo entre cônjuges, ou seja, pela igreja, casado é e estará para sempre casado. Não há como desfazer, né, a não ser em alguns casos muito específicos, mas não há como dissolver um matrimônio. Então, essas pessoas que decidiram casar, elas estão para sempre ligadas de forma exclusiva, um para o outro apenas. E jamais pode ser, portanto, desfeito, jamais pode ser dissolvido essa união matrimonial,
que agora gerará novos filhos para a igreja, gerará novos filhos para o casal, mas também filhos para a igreja, e irá compor essa igreja de Cristo aqui na terra. E o sacramento da ordem, que é outro sacramento de serviço, mas um serviço específico, aonde ele destina a dar pastores à igreja, pastores que sejam testemunhas e operadoras da unidade. O ministro ordenado, então, o padre ou o diácono, ele exerce seu serviço junto ao povo de Deus através dos ensinamentos, do culto divino e do governo pastoral. Também é um sacramento indissolúvel. O padre foi ordenado, o diácono foi ordenado e para sempre o será, mesmo que seja afastado de função, mas o sacramento sempre existirá e não há como retirar um sacramento da ordem, por exemplo, do sacerdote. Então, esses foram, pessoal, os sacramentos que nós falamos no nosso encontro de hoje. Eu espero que você tenha compreendido, que tenha despertado em você curiosidades, perguntas que os catequistas podem ajudar a responder. Essa figura eu termino mostrando que é da Igreja Católica, é do Cristo crucificado, nosso Salvador, que brota todas essas graças que são os sacramentos na nossa vida. E esses sacramentos é quem nos mantém, é que cuida de nós, cuida da igreja, desde o início da nossa vida até o fim da nossa vida pela terra. Espero ter ajudado você, que a graça de Deus possa estar aí no nosso coração. Vamos fazer uma oração para finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.